Bom dia, graça e paz. Antes que você se assente, dê um abraço nessa pessoa e fale para ela: eu vou pagar seu almoço hoje. Estou inspirado. Fala para ela. Fala assim: eu não estou me aguentando. Fala assim: não estou aguentando, vou fazer um pix agora para ti. Eu não estou crendo de tanta bênção que eu estou recebendo. Alguém está aí? Se ela sorrir é porque o milagre vai ser grande, entendeu, amado? Fala para ela, a palavra forte é coco bambu, ela vai entender esse mistério. Que privilégio estar aqui essa manhã. Eu não quero me emocionar também, não quero me conter para poder pregar com graça. E Deus reserva alguns momentos para a vida de alguns. Talvez você não entenda o nível de honra que eu estou tendo de estar aqui hoje. Eu conheci essa família em Campinas. O pastor ali pastoreou minha tia e meu tio num momento de crise. E eu conheci ele e a pastora Sara, eu ainda era menino. E quando eles vieram para cá, foi uma ruptura para a nossa cidade, para a família do meu tio e da minha tia. E Deus me levou ao ministério. Então, veja, onde eles começaram uma obra, eu estou continuando. E agora estão plantando e eu vim para pôr mais fogo ainda no negócio, entendeu? E agora, por bondade de Deus, nos últimos anos, eu tenho desenvolvido um relacionamento muito precioso com a Milton, com a pastora, com a casa deles. Eu tenho a honra de chamá-lo de meu irmão, meu amigo, né? Eu não conheço uma pessoa com o coração dele. Eu tenho rodado o Brasil, eu tenho pregado em outras nações. Eu quero levantar um altar de gratidão a Deus pela sua vida, mano. Você é precioso para esse tempo. Eu sei que crescer dói e Deus nos estica em certos processos dolorosos, mas a glória da segunda casa vai ser maior. É uma honra estar aqui nesse dia, primeiro servindo a pastora Ari, seu pai, e a sua mãe, pastora Sara, com quem eu tive o privilégio de assentar na mesa e comer uma comida dela, que é coisa que vai ter na boda do Cordeiro. Pode ter certeza. Outra coisa é gozar da sua amizade. Eu digo para as pessoas: você precisa ir na cidade de Santo André. Eu tenho um amigo, tem uma igreja que é a igreja mais linda. Aqui é proibido entrar gente feia. Eu nunca vi. Tem dois aí que é corintiano, mas Deus vai ter graça desse povo. Mas é uma honra estar aqui nessa data. Eu quero que você receba o carinho da minha família, o carinho do ministério que temos desenvolvido em Campinas. E se eu tivesse aqui, é aqui que eu ia estar. Deus abençoe você nesse tempo novo. Você pode aplaudir Jesus? Ok. Você pode assentar-se agora, por favor. Geralmente, eu não saio de domingo. Domingo eu estou lá em Campinas. Eu prego qualquer outro dia, em qualquer lugar, mas domingo eu estou em casa, porque é hora de servir o povo, a refeição lá, né? Mas, no tocante a essa data, eu não poderia jamais deixar de estar com vocês. Então, é um privilégio estar aqui. Quem não me conhece aqui, levante a mão, por favor. Vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, aqui no interior. Eu sou casado com a pastora Beta, já faz 28 anos. Eu orei muito, ela não orou nada, cada um recebe o que pediu a Deus. Quem mandou ela não fazer campanha na Universal? Podia ter sido abençoada, né? Não teve fé, recebeu essa luta. E somos pais da Beli e do João. E quando vocês orarem agora, orem pela Beli, porque daqui 50 dias ela casa. E é o pai da noiva que paga. Eu não entendo esse mistério. Você cria, você investe, aí vem um cara e você paga para ele levar. Mas eu vou me vingar. Eu tenho um garoto lá para perturbar a vida de alguém. Esse ano completei, agora 14 de março, 36 anos que eu pastoreio. E para a glória de Deus, acabei de consagrar o João ao ministério. Deus o chamou para a obra. Ele está fazendo um trabalho lindo com adolescentes e jovens. Para você ter ideia, 2 anos atrás, bem no fim da pandemia, a gente teve uma crise justamente no tesouro mais precioso do nosso ministério, que era o trabalho com adolescentes, jovens e juniores. Sobraram 49 adolescentes, 59 jovens e 32 juniores. A rapa foi grande, a luta foi terrível. Eu passei a pastorear os jovens e o Johnny falou: pai, me deixa te ajudar nos adolescentes. Sexta agora tínhamos 700 e poucos adolescentes e ontem mais de 500 jovens, mas é fruto dessa caminhada, desse processo. E meu pai está vivo ainda, meus irmãos são pastores, e esse ano, para a bondade de Deus, depois de João terminar a faculdade, terminar o seminário, já está no mestrado, a igreja entendeu que era hora de consagrá-lo, e agora é a 4ª geração de pastores na nossa casa. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor.
Então, uma honra estar aqui nesses 34 anos da igreja. Eu espero que venham os próximos anos. Eu também já... Você viu lá que vai pregar o pastor Alfa? Não é? É ele, Alfa. Eu sou o ômega. Fala para eu entrar no congresso, tá? Me tiraram, mas Deus vai me pôr nessa benção aí. Eu trouxe 2 dos meus livros, estão lá atrás, se você quiser depois. Esse aqui, Nada Vai Morrer no Seu Colo. Tudo que Deus gera na tua vida, Satanás tenta produzir um óbito. Mas Deus te deu a palavra da ressurreição. Vai abençoar demais sua casa. E esse é o devocional Minuto de Fé. Eu já estou na 3ª edição, já vendeu mais de 30 mil livros. Estão lá fora, se você quiser, isso vai te abençoar e vai abençoar nossos projetos com rádio, televisão, rede social, evangelismo, enfim. Se você trouxe as escrituras, abra nesse texto agora, do livro de 1 Reis, capítulo 18. O verso é o verso 1 desse capítulo 18. Eu quero hoje, bondade do Senhor, compartilhar uma palavra com a igreja que está aqui. E eu espero ser preciso essa manhã. O texto que ora temos aberto diante dos nossos olhos, ele é um texto que é quase um compêndio da vida do profeta e do pastor Elias. Se você tiver a Bíblia aberta aí no colo, eu sugiro que você vá anotando, vai marcando, porque muitas informações podem se perder no processo, e você sabe que a Bíblia é um livro de detalhes. O meu professor no seminário dizia, entre um versículo e o outro há um espaço para você imaginar e anotar. Esse texto, ele fala de um momento singular que a nação israelita está vivendo. É um momento de desatino. Eles perderam o foco. Eles literalmente estavam fazendo o que cada um achava que podia fazer segundo o seu coração. E para ajudar sorrateiramente o rei que reinava, Acabe, ele fez uma aliança e um casamento com uma mulher de uma outra localidade que não conhecia nem a fé, nem os costumes, nem os hábitos, nem a realidade da nação israelita. E quando Jezabel veio, ela veio acompanhada de uma bagagem cultural, de uma bagagem espiritual e de uma realidade que compunha a nacionalidade dela. E ela veio para essa aliança numa aliança mista que já era condenado pela lei mosaica. O Israel não podia tomar esposa de outras nações, era uma orientação para não se corromper, para não perder a embocadura, não perder a linguagem, não perder os hábitos e ser forjado de uma forma construtiva dentro da fé judaica. Só que quando Jezabel chega, ela sorrateiramente começa estabelecendo seus movimentos pelo palácio, pelo governo. E literalmente ela foi afastando da vida do governo, do palácio, da alta sociedade, depois da política. Ela foi estabelecendo calmamente as bases do que ela cria. E introduzindo a sua religião, introduzindo os seus deuses. E a nação, a palavra é forte, porque a palavra é prevaricou. Perdeu rumo, perdeu direção, perdeu propósito, perdeu, literalmente Deus foi tirado de cena. E essa crise que estabeleceu também começou uma perseguição velada a quem professava fé, a quem era do altar, sacerdotes, levitas, adoradores. Eles foram sumindo. E cada lugar onde havia um lugar de culto ao Senhor foi sendo substituído. Foram se introduzindo os balaíns, os altares a Baal. Então você andava em Israel tinha um código de fé e de vida, mas não condizia mais com a realidade. A Bíblia diz que Elias surgiu nesse cenário. Ele não é de uma realidade cristã, ele não é do altar, a família não é pastoral. Ele é um homem comum, um homem sujeito às mesmas paixões que a gente, semelhante a nós. À medida que ele viu esse estabelecimento, ele foi sendo confrontado, primeiro por Deus, depois pelo processo. A ponto de, nesse caminho, ele olhar essa realidade e ele fazer uma declaração fortíssima. Não foi Deus que mandou ele pregar.
Não foi Deus que mandou ele dizer. Não foi Deus que impulsionou ele de forma assim, incitando. Deus permitiu ele discernir. E à medida que ele discernia a incredulidade, a frieza espiritual, a religiosidade, à medida que ele percebia a malignidade, como a nação se comportava, como Deus era tratado, como Deus foi deixado, ele se levantou e ele pregou uma mensagem que confrontou o pecado da nação. Ele confrontou a realidade que a nação se postou a caminhar. A mensagem foi tão contundente, tão forte, que ele foi jurado de morte. Literalmente as pessoas começaram a persegui-lo. E a Bíblia diz dessa forma muito clara, que Deus precisou intervir, Deus precisou entrar em cena para escondê-lo, tirá-lo de cena. E ele foi levado ao Querite. Ele foi levado a um lugar que foi um esconderijo que Deus colocou ele, nesse momento em que queriam tirar a sua própria vida. Eu fico pensando na realidade que vivemos hoje nessa nação, e eu não só penso na nação, eu penso na cidade que eu moro. Eu penso nessa cidade que estamos inseridos, nesse estado que é o estado mais poderoso da nação brasileira, no estado mais rico da nação brasileira. Eu olho a realidade do Sul agora, que a gente está vivenciando isso lá na parte do nosso país, que era a parte mais espírita da nação, mais esotérica, mais envolvida com bruxaria, feitiçaria. E às vezes a gente olha essas realidades, as nossas postagens são sobre o carro que a gente comprou, sobre a casa que a gente comprou, sobre a viagem que a gente fez, sobre a roupa que a gente tem, sobre a comida que comemos num restaurante. Nós nos tornamos um povo anestesiado. Nós nos tornamos um povo alienado. Nós nos tornamos um povo fechado nos nossos guetos. O que Elias prega não gera para ele seguidores no Instagram, não aumenta as pessoas no Facebook, nem no YouTube dele. Põe a vida dele a prêmio, põe a vida dele debaixo de perseguição. Quando a Bíblia diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não está falando de pôr uma madeira nas costas, está falando das realidades que nós temos que viver nesses dias. Deus não conta com esse prédio, Deus conta com cada um que está sentado aqui. Deus não conta com a instituição, Deus conta com a minha família, Deus conta com os meus filhos e a minha mulher. Deus sempre terá e sempre usará pessoas. Elias viu essa realidade e ele disse assim, se eu sirvo a Deus, e se a palavra desse Deus que tem vindo ao meu coração é verdade, o céu sobre a nação vai trancar. Essa nação vai entrar debaixo de um momento de juízo, de tratamento. E a Bíblia diz que essa mensagem tão forte chegou ao coração do rei e da rainha, e ele foi perseguido para a morte. Não abriu a agenda dele, não melhorou a vida dele, colocou ele num ostracismo terrível. Ele foi escondido. Ele foi colocado num lugar onde ele era sustentado por corvos que traziam pão e carne e pela água do Querite. E Deus mandou ele ficar ali. Agora, entre este capítulo 17, com essa primeira narrativa, até o 18:1, você tem que entender o que aconteceu. O ribeiro secou. Porque a vontade de Deus não é um lugar de delícias. A vontade de Deus não é um lugar de felicidades. A vontade de Deus é um lugar de aperfeiçoamento. Deus vai trabalhando em você, Deus vai construindo em você a imagem dele, a semelhança dele. Deus vai te devolvendo a ele e te tendo para ele. E a Bíblia diz que no centro da vontade de Deus os corvos não vieram mais e o ribeiro secou. Muitas vezes você está querendo estar num lugar que parece que tudo vai ser trazido a você de mão beijada. Eu quero dizer para você que Deus gasta mais tempo nos preparando do que nos usando. Porque forjar leva mais tempo do que manifestar. E quando o ribeiro secou, você vai notar que sempre que ele mudou de estágio, mudou por uma realidade. Veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra do Senhor a Elias. O que é que Deus estava fazendo? Falando com ele, afinando ele. Quando a palavra de Deus veio a Elias, ele ouviu essa palavra, ele ouviu essa voz, ele percebeu esse Deus presente que dirige vida, esse Deus presente que traça destino, esse Deus presente que alinha a caminhada, esse Deus presente que dirige passos, esse Deus presente que não deixa a gente ir ao léu, ele vai
conduzindo a nossa vida passo a passo. Sempre foi um detalhe contundente do texto. Você pode ler 17, 1, 2, 17, 8. Você vai lendo assim, veio a palavra, veio. Elias foi nesse tempo que ele esteve caminhando nesses lugares, e ele foi para Sarepta, onde tinha uma viúva. A Bíblia diz que foi uma direção divina. Ele ouviu essa palavra, ele ouviu essa direção. Ele foi guiado por essa voz misteriosa, por essa presença tremenda, imperceptível às vezes para os outros, mas para ele real. Só que quando você chega em 18:1, já se passaram 3 anos. 3 anos de uma escola, 3 anos de um aprimoramento, 3 anos de um trabalhar. A Bíblia diz assim no 18:1, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, apresenta-te agora a Acabe, porque eu vou dar chuva. Agora veja, Deus tirou ele de um cenário de guerra, Deus tirou ele de um cenário de batalha, Deus tirou ele de um cenário de morte, escondeu, guardou, protegeu por 3 anos. 3 anos depois Deus disse, agora volta para essa realidade. Como assim? Se eu voltar lá eu morro, se eu voltar lá eu sou perseguido. Mas você precisa entender que Deus às vezes nos tira de algumas realidades, nos esconde em alguns ambientes, nos habilita e nos devolve a essas realidades. Por quê? Porque Ele quer manifestar o que Ele tem para entregar. Está aí ou não? Essa família estava em Campinas. Estava dando tudo certo, sede própria, igreja influente em Campinas. De repente Deus tira eles de Campinas para vir para cá. Sem sede, sem estrutura, para começar uma nova realidade, que é a mesma realidade, só que com a ausência dos processos. Por quê? Porque Deus está forjando em nós a fé, porque o que nos dirige não é o que nós temos, é o que Deus vai nos dando à medida que nós andamos com Ele, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós permitimos que Ele trabalhe na nossa vida e depois trabalhe através da nossa vida. 3 anos depois Deus está dizendo, eu quero pôr você naquela batalha, eu quero pôr você naquele ambiente. Mas por que o Senhor quer me devolver naquele ambiente? Porque eu vou mudar a sorte daquele ambiente, eu vou mudar a sorte daquela cidade, eu vou mudar a sorte daquela rua, eu vou mudar a sorte daquelas... Meu Deus, alguém está aí essa manhã para entender isso? Parece uma coisa estranha. Deus pega um moço, filho de uma hebraica, põe ele num cesto, põe ele no Nilo e leva ele para dentro da realidade do Egito. Ele fica lá naquele lugar que não é dele. Ele é hebreu, ele é de um outro povo, mas foi ser criado naquela cultura. Por quê? Porque um dia Deus vai tirar ele daquele ambiente, levar ele no deserto, construir nele uma nova identidade, aí vai pegar essa nova identidade e devolver ele para o Egito. Foi isso que Moisés fez. Quando ele voltou ao Egito, ele falava a linguagem de Faraó cara a cara, porque ele foi criado naquela cultura, ele conhecia esse ambiente, porque foi gerado nele esse ambiente. O que Deus está para gerar aqui, amados, é um tempo, meu Deus, é um tempo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus tem pressa para entregar. Esse preparar de Deus, esse ambiente nosso de ficar dependendo de corvo, ficar dependendo de água de um ribeiro, ficar dependendo de viúva, ele tem um propósito, porque quem não é fiel no pouco, nunca vai se qualificar para o muito. Quem não gere coisas pequenas, nunca vai gerar coisas grandes, ou gerir coisas grandes. Quem não caminha na dependência de Deus, em ser provido por Ele pela fé, nunca vai ver a sua fé abrindo horizontes onde não tem caminho. O texto vai dizer que quando ele voltou, e Acabe o encontrou, Acabe já começou chegando. Está aí o cara que está perturbando Israel, está oprimindo Israel, atrapalhando Israel. E é simples o processo. 18 vai dizer o capítulo que foi proposto uma batalha espiritual no Carmelo. O Deus que respondesse com fogo era Deus verdadeiro, era Deus real, era Deus presente, era Deus único, era o Deus que deveria governar a nação. E Acabe aceitou. Por quê? Porque Baal é um Deus que traz fogo, Baal é poder, então ele vai ser testado onde ele tem poder. E quando os profetas de Baal chegaram, a Bíblia diz dessa forma, que eram 450 profetas de Baal, 400 de Acera, e Elias chegou sozinho. Nunca faça essa descrição de que ele chegou só,
dele chegou sozinho, porque você precisa entender a revelação. A Bíblia é um livro de revelações. Lá em 19 de 1 Reis, diz assim, que Deus tinha mais 7.000, sim ou não? Deus tinha 7.000, mas Deus escolheu Elias. Deus tinha tantas pessoas para usar, mas escolheu você. Fala para quem está do teu lado. Deus tinha tantas pessoas para usar, mas escolheu. Então não diga que você é sozinho nessa parada, porque você e Deus sempre serão maioria absoluta. Você tem que levantar um altar de gratidão. Você tem outros irmãos, outras irmãs, outros parentes, mas Deus resolveu. Deus resolveu escolher você na sua família. Deus resolveu tornar você o José da sua casa, o resgatador da história. Alguém está aí ou não? Eu tenho outros irmãos, meus irmãos são pastores. Mas quando Deus me chamou, Deus falou comigo, entra porque eu trago teus irmãos, entra porque eu levo os seus irmãos. Quando eu entrei para o processo, Deus foi chamando os meus irmãos. Hoje toda a minha casa, toda a minha família. Eu tenho primos pastores, eu tenho tios pastores, eu tenho cunhadas pastoras, eu tenho cunhado pastor, eu tenho irmãos e suas esposas pastoras, mas eu lembro, eu fui o primeiro desse processo, mas onde Deus põe a mão, Ele manifesta uma graça, e aqueles que não são trazidos para aquele que é, e Ele na sua graça faz mais do que pedimos, pensamos, porque o seu poder opera nas nossas. Nunca precisei empurrar o João para o ministério. Pergunta ao Wesley. Empurrei ele para fora, você vai ser gestor, você vai ser administrador. Quando começou um processo de pandemia, a gente precisava de alguém para a mídia, porque o menino da mídia faleceu. E antes de falecer, ele falou assim, me dá um garoto para trabalhar. Falei, quem? Seu filho. Falei, ele não é dessa área, mas eu quero ele. Ele tinha um contratinho de 8.000 para trabalhar numa empresa como trainee. Ofereci 800 merréis. Falei, você quer trabalhar aqui? Quero. 800 reais. Ele falou, isso aí? Falei, é. Aí ele falou, eu topo. Ele topou. E o garoto treinou ele para a mídia. Eu nunca pedi ao João, faça isso, faça aquilo. Ele falou, quero entrar no seminário. Falei, vai lá. Paga para você ver quanto custa. Foi para o seminário. Eu nem ajudei a pagar o seminário. Tirei dos 800 dele. Ué, ele não quer? Você sabe qual é o problema dessa geração? Quer facilidade, quer encontrar pronto, quer chegar e sentar na mesa e o churrasco pronto, quer deitar naquela cama que a senhora arrumou. Você reparou na Bíblia que quando Abraão está subindo com Isaac, ele não tirou a lenha das costas do menino? Não tire a lenha das costas dos seus filhos, senão você vai criar uma situação que eles não vão compreender o valor e o preço que as coisas têm. Os moleques vão me odiar, mas eu amo vocês, viu? Você tem que entender isso. Agora, olha que processo. O Deus que responder é Deus. Veio Baal, fez seu carnaval, não deu nada. Aí vem Elias. E eu vou começar a pregar agora. Primeiro, restaurou o altar que estava em ruínas. Segundo, trouxe o povo para perto. Terceiro, pôs a lenha à oferta e cavou um rego. Encheu de água, porque o que tinha de mais extraordinário naquele momento era o quê? Água. Não era truque, era a presença. Aí ele faz uma oração de 30 segundos com duas bases. Primeiro, todos saibam que Deus dirige a minha vida. Segundo, que eu sou servo obediente. A Bíblia diz que 4 coisas caíram. Está aí na Bíblia, eu quero que você leia, vamos começar, vamos embora. 38 diz assim, caiu o fogo do Senhor. Alguém está aí ou não? Caiu o fogo do Senhor. Literalmente uma nação viu um avivamento de Deus se manifestar no Carmelo como eles nunca tinham visto. Deus respondeu com fogo. O fogo foi tão tremendo que queimou a oferta, queimou a lenha, consumiu a pedra e está lá escrito, lambeu a água. O único lugar na Bíblia que você vai ver Deus ajoelhado é aí, lambendo a água. Eu quero que em Campinas, onde eu pastoreio, caia fogo outra vez, caia o avivamento outra vez,
venha uma manifestação de Deus, que as pessoas percebam que a vida, a poder, a autoridade, a graça de Deus estão presentes. Eu oro para essa igreja que os próximos 34 anos sejam debaixo desse fogo do Pentecoste, queimando a palha, queimando a incredulidade, gerando poder, gerando vida. Eu creio em medicina, Deus usa médico, mas Deus ainda cura. Dias atrás, lá na igreja, num culto, Deus curou pelo menos umas 40 pessoas que não ouviam. Se não, uma laipada. Eu estava com Wesley pregando, pode perguntar aqui, testemunha. Acabou o culto, eu estava sentado, terminando o pastor de falar, veio uma senhora fina, distinta. Ela disse: eu sou surdátia. Eu falei: oi? Ela: eu não escuto. Levantou o cabelo e mostrou: tenho 2 transplantes aqui, tenho 2 aqui. O de cima é um transplante americano com inteligência artificial, o de baixo um transplante aqui do Brasil, o melhor que tem no mundo. Eu ouço pelos transplantes, eu leio lábios, e aí mostrou no celular, e as palavras que eu não entendo aparecem aqui para mim. Você pregou essa noite, eu não usei nem a tecnologia, nem li lábios, eu ouvi a sua voz dentro. Alguém está aí para glorificar Jesus? Alguém está aí para glorificar o Senhor? Nosso Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. Sexta passada, no culto de adolescentes, com 800 adolescentes, meninos e meninas ficaram possessas de espíritos malignos e foram libertas pela autoridade do nome. Vai cair fogo outra vez. O fogo vai arder incessantemente, haverá calor da presença, da autoridade e da graça do Senhor. Alguém está aí para receber essa palavra ou não? Segunda coisa que aconteceu está no verso 39. Caiu também. Mas quem caiu? A nação. A nação inteira caiu com o rosto em terra. Veja, num culto, numa manifestação de Deus, de avivamento, a nação inteira foi levada a um quebrantamento de arrependimento, confissão de pecado e mudança de vocabulário. Eles começaram a adorar, não a Baal, não ao que eles vivenciaram, mas aquilo que Deus estava fazendo. Eu creio que virão dias aqui que a adoração vai ser como um aroma. Oh meu Deus! Eu creio que haverão momentos que o culto vai acabar, a reunião vai acabar, mas o culto vai continuar no carro, em casa, na empresa, na madrugada, porque Deus tem uma obra para realizar. Aqui são dias de avivamento, onde tinha coisa morta vai ter coisa viva, onde tinha coisas fechadas Deus vai escancarar e abrir, só para que o seu nome seja glorificado. Meu Deus, eu vejo Deus colocando nos teus lábios um novo hino, um hino de vitória ao nome do Senhor. E abre a mão, porque está aí a terceira coisa no verso 40. O texto diz assim: e os inimigos de Israel caíram por terra. Caiu fogo, caiu a nação, caíram os inimigos. Eu não sei o que você está enfrentando, eu sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui essa manhã, porque vão cair 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas você e sua casa estão blindados pelo poder da palavra e da graça. Esses são dias que os seus inimigos serão envergonhados. Se alguém crê. Agora note, no capítulo 18, verso 1, Deus disse que daria chuva, sim ou não? Deus fez uma As promessas que Deus nos faz, nós devemos considerá-las como feitas, sim ou não? Porque Deus não mata promessas. Agora, já caiu fogo, a nação já caiu no chão, a nação já se levantou debaixo de uma outra disposição e os inimigos foram derrotados. Mas quando você lê o verso seguinte, do 18:41, está assim: então Elias disse a Acabe: vá comer, sente à mesa, festeje, celebre, porque eu o quê? Eu já ouço. Veja, o fogo é fundamental? Sim. Quebrantamento é manifestação da graça? Sim. Ter os inimigos derrotados é um processo lindo para nós? Maravilha, é leveza.
Mas eu quero mostrar a vocês uma coisa que é mais essencial. Elias está no momento sublime. Deus disse que tem chuva chegando, mas não há manifestação da chuva ainda. Agora, o Carmelo está lotado de judeus que vieram de todos os lugares para ver a batalha. Nenhum rei anda desprovido de seu staff mais forte e precioso para ele, da intimidade. Nesse ambiente de muitos ruídos, Elias distingue uma coisa fundamental. Qual? A audição. Olha o que ele está dizendo. Eu já ouço. Eu não vejo, eu ouço. Nós estamos atrás de pessoas hoje empreendedoras, que vêm, e Deus está procurando pessoas auditivas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está aí ou não? O que Deus fez esses 3 anos com Elias? Deus deu a ele uma capacidade de discernimento e audição que ele está ouvindo o manifestar das coisas sobrenaturais no natural. Ele diz assim, eu não ouço gotas caindo. Eu ouço barulho de abum. Eu entrei aqui essa manhã, eu queria pregar uma outra palavra, mas eu estava ali e o Espírito Santo falou comigo, você ouve, Josi? Você ouve, Josi? Eu já ouço. Eu não ouço barulho de coisa pequena, eu ouço barulho de coisa. O que Deus fez nesses anos com vocês? Afinou. Isso aqui não é tipo assim, a gente tem coragem de pôr o pé? Será que a gente consegue pagar a conta? Não se trata disso. Se trata de... Você sabe que nós temos no nosso meio pessoas doentes, fracas, murmurando de processos, não se encaixam, nada serve, nada presta, porque elas ouvem outras vozes. Você vai estar em certos momentos em que pessoas vão poder estar na mesa. Escute isso com muito cuidado. Por que Elias não disse assim, vamos para a mesa, meu rei? Acabamos de ter uma vitória tremenda. Olha o que ele disse. Eu ouço o barulho de chuva. Você pode estar na mesa, mas eu estou comprometido com o O que ele faz? Ele vai para um lugar mais alto no Carmelo e ele começa a descer. Por quê? A Bíblia diz que ele ajoelhou, pôs a cabeça entre os 2 joelhos e pôs o rosto no chão. Por quê? Porque ele sabia que há uma facilidade terrível de outros ruídos, outras vozes entrarem. É o grande problema de hoje nosso. Você está aqui, mas você está cheio de ruído, seu celular está aí na mão. Você está lendo a Bíblia no celular, de repente entra lá da tua casa um WhatsApp. Você faz o quê? Você sai da palavra e entra no WhatsApp. E você começa a conversar outros processos. Você nem percebe que você foi tirado da sintonia. Senta por essa porta e você vê uma pessoa, porque você teve uma dificuldade, você vai para outra sintonia e outro ruído começa a provoar seu coração. Aí a palavra não penetra. A gente tem sido roubado por causa do quê? Outras vozes, outros ruídos. O que você viveu a semana, o que você tem que pagar para amanhã. Às vezes você está aqui, só o seu corpo está aqui. Sua cabeça já está lá no almoço. Sua cabeça já está no que você tem que descansar hoje, porque amanhã, 4h30, você tem alguma coisa para fazer. Você não percebe que os ruídos te consumiram e te tiraram da voz que você deveria estar sintonizado nela. A Bíblia diz que o Espírito de Deus fala. Fala quem? Fala a igreja. Quem é a igreja? Esse prédio? Cada um de nós. Será que nós estamos de verdade comprometidos com o que Deus quer gerar aqui? Ou nós estamos comprometidos com o nosso bem-estar? Porque isso é muito diferente.
Olha aqui, há uma celebração na mesa do rei, há um exército guardando o rei, há uma nação cantando, mas o cara está comprometido com aquilo que ele está ouvindo. E aí ele desce. Por que ele desce? Porque ele quer calar as outras vozes. Ele não quer que as outras vozes interfiram na voz das muitas águas. Aquilo que Samuel viveu na casa de Eli, quando Deus chamou Samuel, Samuel, ele levantou e foi a voz. Qual era a voz? O do pastor. Ele disse assim: o senhor me chamou? Não, deita que eu não te chamei. Segunda vez, Samuel, Samuel, ele levantou rápido: o senhor está me chamando, eu ouvi sua voz. Ele falou: filho, não estou te chamando, pode descansar, amanhã te chamo. Terceira vez que a voz chamou: Samuel, Samuel. Aí a Bíblia diz assim: Samuel não conhecia a voz. A minha preocupação com você é que você pode ter até batizado, tu pode estar até cheio de coreografia e trabalhando nos ministérios, mas não conhece a. Na terceira vez ele falou assim: quando essa voz te chamar, responde: fala, porque teu servo ouve. Eu orei a vida toda para que meu filho ouvisse essa voz. Um dia minha mulher falou: tem alguém em casa? Eu falei: claro, está eu, você, está aqui, estamos dormindo, 3 da manhã, minha filha. Falou: não, você não viu alguém? Alguma porta foi aberta. Eu falei: sangue. Vai lá ver. Eu falei: mas quem deu? Veja, eu estava dormindo, quem ouviu foi você que tem que lutar. Elas ouvem e a gente tem que ir para a guerra. Eu não entendo. Você é inimigo, você é inimigo, amada. Aí levantei, fui conferir todas as portas, todas as janelas, não tinha nada. Aí eu passei pela porta do quarto do João. Falei: alguém está aí dentro brigando. Meti a mão na porta, abri, pus a cara, ele: tudo bem? Pai, entra que Deus está aqui. Falei: não, se é problema seu, é dele. Fechei a porta e fui dormir. Aí minha mulher: o que foi? Deus está falando com o João. Vai lá. Eu falei: não, essas coisas quando Deus começa a estabelecer é intimidade. Fala, porque teu servo ouve. O que é que você está ouvindo nesses dias que as notícias no Face, no Instagram, no Reel são? Quem é que faz literalmente sua cabeça? Porque a voz que você ouve e aquilo que entra em você vai determinar o que você pensa e para onde você vai. Olha o comprometimento dele. Ele desceu. Eu oro para essa igreja nesses dias, desça, para ele aparecer, desça para ele ser revelado, desça para ele ser manifesto. Não é agenda, não é congresso, é a presença dele que torna. Alguém está aí essa manhã ou não? Desceu, pôs a cara, os ruídos foram sendo sufocados pela voz. Agora, o comprometimento dele com o processo é tão gigante que ele falou para o menino dele: fica observando, porque quando Deus fala, ele dá sinais confirmando. Abre a mão para receber. Nesses dias Deus vai dar sinais àquilo que ele falou, confirmando. Meu Deus, alguém está aí ou não? Confirmando. Os sinais confirmam. Os sinais confirmam as manifestações daquilo que Deus falou. E ele perguntou para o menino: olha, enquanto eu oro, sobe para ver se tem alguma coisa. Estava lá? Esteve. As coisas que Deus falou não estão sendo construídas, elas estão prontas. Elas só vão ser manifestas. Oh, meu Deus, fala para quem está do teu lado: o que Deus prometeu já está pronto. Elas agora serão manifestas na nossa casa, manifestas na nossa vida, manifestas aqui. Essa igreja não vai ser construída, ela estava construída antes de vocês chegarem aqui. Os prédios já... Meu Deus, alguém está aí ou não? Alguém compreende? Você não está entrando numa coisa que não existe em nada. Você está entrando numa coisa que ela existia antes da fundação. Meu Deus! Deus não está preparando algo para de surpresa tirar uma carta da manga. Tudo que Deus tem está pronto, preparado, aguardando o tempo da manifestação. E nesses dias Ele vai dar sinais claros. Ele ora:
O menino desce, não tem nada. Ele continua gerando, 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 gerando intimidade, gerando o que Deus prometeu, gerando nele, gerando, materializando. O problema é que a gente não vê, então a gente para. O problema é que a gente não vê, então a gente desiste. O problema é que a gente vê, é confundido por outras vozes. É por isso que ele está aqui, ó, cabeça entre os joelhos e a voz dizendo: a chuva está chegando, a nuvem está vindo, a graça vai ser manifesta, vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer nesse ambiente. Não é um ambiente para vocês, é um ambiente para Santo André, para São Caetano, para São Bernardo, meu Deus, para São Paulo. Não é um ambiente para a sua vida, é um ambiente para os seus filhos, para os seus netos, para o seu cunhado, para a sua cunhada, para os seus vizinhos, para empresários, para gente pobre, para gente simples, para gente bacana. Deus preparou antes. E agora vai ser manifesto. Meu Deus, alguém está aí ou não? Pare de comparar sua vida com quem está no outro estágio. Eu tô feliz por vocês. Eu me sinto honrado por vocês. Eu queria estar nessa dimensão. Eu estou pagando terreno ainda. Meu tempo de construir não começou. Então, eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Isso é sinal. Se Ele fez aqui, vai fazer lá. Está na Bíblia. Quando Eliseu voltou com o manto de Elias, ele disse assim: funcionou com Elias, vai funcionar na minha vida. Está funcionando em Santo André, vai funcionar em Campinas, vai funcionar em São Carlos, vai funcionar em São Bernardo. Deus vai levantar um povo habilitado, cheio da graça, cheio de... Meu Deus, vocês vieram hoje de manhã ou não, amados? Fala para quem está aí do seu lado: funcionou na minha vida, vai funcionar na sua vida. Funcionou na vida de Elias, vai funcionar na vida de Eliseu. Funcionou para Ari, vai funcionar para Hamilton. Meu Deus! Alguém dê um brado de vitória glorificando o Senhor essa manhã. Na 7ª vez, o menino desceu e disse assim: eu vejo. Ele não ouviu, ele constatou que quem ouviu também agora ia ver. Eu vejo, tem lá uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Elias disse? Avisa o rei para correr. E eu estou avisando vocês: firma bem as estacas, cava bem a sebe, amarra a tenda, porque vai cair pesada chuva da bênção de Deus nessa igreja, nesse ministério, na sua casa, na sua família. É temporada de barco cheio, rede não vai estourar, vai encher outros barcos e Deus vai ser glorificado. Vamos fechar essa palavra. A Bíblia diz que Acabe saiu numa carruagem. Deus tocou o lombo de Elias e ele saiu correndo. Não fique com medo de quem tem carruagem. Preste atenção em quem Deus está tocando no lombo. Porque a coisa não é feita por força, por violência, por método. É feita pelo Espírito de... Está aí ou não? Quando ele chega no palácio, ele chega na frente. E olha que coisa linda. Ele tem consciência do que já aconteceu. Aí Acabe chega, entra e fala para Jezabel. 1 Reis 19, 1 e 2. Você não sabe o que Elias fez. Elias acabou com o que a gente plantou na última década. Acabou com a rua da prostituição. Vocês estão aí ou não? Prepare para ver a cambada mudar. Ou para dentro de cá para ser transformada, ou para outro endereço. Alguém entende o que eu estou falando aí ou não? Mas escute isso. A Jezabel não encarou Elias, não viu Elias, por quê? Porque ela sabe o que Elias carrega. Seus inimigos têm a sua ficha bem escaneada.
O que ela fez? Está aí, ó, 1 Reis 19:2. Ela mandou um recado. O que é que Elias desprotegeu quando ele voltou para o governo? Quando ele voltou para o nível de autoridade? Ele acreditou que o que aconteceu no Carmelo já tinha chegado naquele outro nível. Então ele entra tranquilo, cansado da batalha, mas tranquilo, porque ele acha que aquilo que Deus gerou lá já estava aqui. Ele não entendeu que mudou de nível. Agora é a batalha de reinos. Ele desprotegeu o quê? A audição. A Jezabel mandou um recado. E o recado entrou onde? A Jezabel não foi ver ele, porque ela sabia: se eu encontrar esse homem, eu morro. Se eu encontrar esse cara, eu caio. Olha o que ele fez lá. Mas ela mandou um O que é que Elias desprotegeu? O mensagem assim: Elias, tu morre hoje. Olha você indo fazer um exame. Acho que eu morro. Como? Olha você na luta do seu casamento. Acho que é divórcio. Olha você no seu negócio de trabalho. Ninguém nessa área está prosperando. Amado, você não é ninguém, você é alguém. Está entendendo ou não? Se você não sabe quem você é, as pessoas vão nominar aquilo que elas querem a seu respeito. Diga: eu sou filho. Olha o que a Bíblia diz: você que é mau sabe dar um bom presente para o seu filho. Seu filho te pede uma bicicleta, te pede um game, você dá para ele escorpião, faca? Não, você dá uma coisa até melhor. Agora olha o que a Bíblia diz: agora, vocês que são maus dão bons presentes e boas dádidas, e eu que sou bom, não darei a vocês tudo? E o Espírito Santo, se me pedirdes? O problema é que seu comportamento é um comportamento desprotegido. Você vai para o trabalho, está tendo reunião, você desprotege sua audição. A Bíblia diz que os espirituais tudo discernem e nada são discernidos. Trazem do sobrenatural para dentro do natural. Você está aí ou não? Fala para o teu marido: você sabia que antes de você ser essa pessoa natural, você é um ser sobrenatural? Pastor, como é que ele é? O Espírito Santo habita dentro dele. Meu Deus, acho que vocês não vieram hoje. Vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai onde você vai, o Espírito Santo senta onde você senta, o Espírito Santo come onde você come. Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até o fim, até consumar. Ele não pode nos deixar, a não ser que ele diga: eu te nego, Espírito Santo. Não tem como. Ele habita, ele está presente. Você não tem que sentir nada para ele estar, ele prometeu. E ele não deixa de cumprir a sua palavra. Um mensageiro do diabo mandou uma seta e ele acolheu. 4 coisas ele fez. Primeiro, teve medo. Teve medo, o que ele fez? Saiu da manifestação de governo e autoridade e pegou um novo caminho, mudou de caminho. Diz que ele fugiu para o deserto. Terceiro, ele se afastou das pessoas. Não preciso de ninguém para me ajudar. Quarto, ele sentou debaixo de um zimbro no deserto e pediu a morte. O mesmo cara que estava ali agora, caia fogo do céu. Buf. O mesmo cara que está com a nação na mão dele. O mesmo cara que os inimigos estão mortos e destruídos. E ele estava de joelho, trazendo a manifestação de Deus, abençoando. Agora está debaixo de um zimbro no deserto, sozinho, pedindo para morrer em depressão. Por quê? Porque Quando Deus quis treiná-lo, levou ele no Querite. Quando Deus quis promovê-lo, levou ele à casa da viúva. Quando Deus quis usá-lo, levou-lo ao Carmelo. Mas quando ele errou a rota, Deus desceu lá no zimbro e disse, tocou nele. Olha como é Deus. Ele estava dormindo debaixo do zimbro, Deus tocou nele. Deus não chutou ele, não gritou com ele, tocou. Ele despertou e Deus falou, tem aí água, filho. Tem aí pão aquecido, come
e descansa. O que é que Deus está fazendo? Reafinando. Ele comeu a primeira refeição, dormiu, descansado, veio Deus de novo e tocou nele. Aí Deus disse assim: bebe água, come a palavra. E com a força dessa palavra Deus disse: você não morre hoje, você não morre esse ano, você não morre o ano que vem, você não morre nessa década. Tudo que tramaram contra a tua vida está vencido, porque eu tenho uma obra na tua história. Meu Deus, quem está pegando? O que é que Deus fez? Deus está falando. Ele caminha 40 dias, 40 noites, estou encerrando, ele entrou numa caverna. Quando ele entrou numa caverna, o que Deus fez? Chamou: Elias, o que você faz aí na caverna escondido? Aí ele falou: sobrou só eu. Todos me abandonaram. A igreja não valorizou meu dom, meu talento. Aí Deus fala assim: fica na caverna, porque hoje eu vou te afinar. Passou um terremoto. Deus falou: você vê, o que você vê no terremoto? Depois passou fogo. Depois foi passando 4 coisas. Aí passou uma brisa calma. Quando passou a brisa calma, Deus falou. Ele ouviu a voz. Deus estava fazendo o quê? Afinando. Sabe que você está tendo algumas lutas? Não é para você ver o tamanho da luta, mas você continuar ouvindo a voz que te guia no meio da luta. Você sabe que está dentro desse terremoto que sacode tudo? Para que você saiba que quem sustenta você é aquele que pôs as mãos debaixo dos teus pés. E ele cria. Não tem piso para você pisar, não tem estrutura para te suportar, mas ele não bota o pé na água. Tu bota o pé, ele põe estrutura. Tu bota outro pé, ele põe condição. Tu bota outro pé, ele põe... Meu Deus, alguém vai entender o que eu estou pregando aqui? Você não sabe como você chegou aqui. Você não chegou aqui porque você trabalhou muito. Você chegou porque Deus foi pondo calço para o teu pé, estrutura para a tua caminhada, sustento para a tua família. Não era para você estar vivo, já era para você estar numa lápide, num cemitério dessa cidade. Mas Deus te preservou, te guardou, te sustentou. Você passou pela pandemia, está aí. Você passou por crise, você está aí. Sabe que você está aí? Tem uma palavra e tem um Deus falando: segue que eu estou contigo. Segue porque eu estou na tua vida. Segue porque a minha graça te basta. Segue porque eu te sustento com a minha destra santa. E o que é que Deus falou? Está aqui, ó. Volta para o teu caminho. 1 Reis 19, versículo lá na frente. Volta para o teu caminho. O caminho dessa igreja não é o caminho da Universal, é outro caminho. Isso aqui não é igreja presbiteriana, não é igreja comunidade. Essa é a igreja batista. Tem um caminho. Você não quer estar aqui? Te amamos, Deus abençoe, moramos juntos no céu. Procura o teu caminho. Você vai ficar aqui? É aqui. Você vai construir junto. Você vai servir junto. Se você não tem nada bom para falar, costura a tua boca, porque o que você fala gera vida onde você está. Ou você gera vida ou você gera morte. Cara, você tem um caminho para seguir. Deus te deu um destino, segue nele. Não fica preocupado com aquele. Fica no teu destino. Deus tem uma coisa muito gloriosa para te entregar ali na frente. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Volta para o teu caminho, Elias. Você saiu da rota, volta para a rota. Fica onde eu te plantei, aleluia. Aí Deus disse assim: eu te ungi para trazer fogo. Eu te liberei para abençoar com chuva. Mas eu te quero ungindo reis e profetas. É outro estágio de autoridade. Essa igreja não está aqui para ser mais uma igreja na cidade. É uma igreja para ungir reis e ungir profetas. É para lidar no nível do reino, no nível do governo, no nível da autoridade que influencia uma geração, que influencia um povo. Meu Deus, você tem que entender isso. Jezabel sabia que Deus tinha uma coisa muito elevada para entregar para Elias. Ela falou: ele não pode chegar lá, ataca. Soltou uma seta, aí vem Deus e corrige a rota, afina. E olha o que acontece: ele unge Geu rei, ele unge outro cara rei, mas unge Eliseu profeta em seu lugar.
Já tem um Eliseu nessa casa. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Já tem um Eliseu na casa. Queriam deter a unção. Por quê? Porque a unção, ela quebra julgos. Ela quebra cadeias. Ela muda destino, modela. Não sei se você viu no vídeo, o primeiro endereço, depois da casa dos pastores, foi um lugar para 400 pessoas, aí veio para a avenida ali embaixo. Nada ali prosperava. Você reparou o que aconteceu? Quando Deus me pôs onde eu estou, o metro quadrado do lugar era R$100. Hoje o metro quadrado é 6.000. Você acha que é por causa do quê? Eu tenho ciência, porque eu tenho ouvido. Eu te pus aí, e tudo à volta vai pros. Escute, escute, escute. Eu fecho a palavra. Deus deu a Elias uma graça para ungir reis e profetas. Quando o ministério de Elias estava fechando, ele falou para Eliseu: você sabe que Deus falou comigo. Olha aqui. Você sabe que hoje Deus me tira. Por que ele falou isso? Eu tinha uma raiva da minha mãe nesse sentido aqui, porque toda vez que eu ia colar, minha mãe falava: você está colando? Eu falei: como colando? Deus falou comigo que você não estudou e está colando. Aí eu ia orar e falava: Deus, por que o senhor entrega para ela? Não precisa. Alguém está entendendo isso? A sua mãe era meio assim? Um amigo meu falou assim: sua mãe é bruxa? Eu falei: bruxa nada, mano, minha mãe ora. Cara, tua mãe fala umas coisas que acontecem. Eu falei: fica esperto. Tudo que eu ia fazer de errado, Deus dedava para minha mãe. Eu falei: Deus, para de dedar minha vida para ela, pô. Estou eu sozinho nessa labuta, o senhor vai entregar para ela. Eu devo a minha vida à minha mãe. Eu tinha 17 anos, eu jogava futebol. Todo mundo no clube que eu jogava tinha relações com a vida que eu não tinha. Então todo mundo chegava e contava suas peripécias sexuais e de festa. Eu não tinha, eu não era da balada, eu era crente. E a turma zombava de mim, me criticava. Cara, Deus preparou uma Jezabel, pôs no meu caminho uma menina. E essa relação com 17 anos, entrou num viés do que meu pai falou. Meu pai falou assim, 3 homens, eu, Ed e Alex, falou assim: se qualquer um de vocês arrumar um rabo de saia, arrumar uma criança, vocês não moram comigo, vocês vão trabalhar, cuidar da sua vida e cuidar do filho de vocês. Ok, uma palavra falada a Satanás, pegou a palavra e queria implantar na minha vida. E eu comecei a namorar essa menina, e a coisa foi esquentando a ponto de chegar para o ambiente de ter relações sexuais, e eu era da igreja, menino consagrado ao Senhor, com chamada. Mas a minha mãe estava orando. Eu chegava do clube e minha mãe falava assim: Deus falou comigo sobre você. E a minha raiva, e eu falava: o que ele falou? Que ele está te cercando. Outro dia ela falava: está tudo bem lá no clube? Eu não estava. Eu falei: não, está ótimo. Ela falou assim: Deus falou para mim que está tudo ruim. Aí eu falei: mano, fala para ela: mano, mãe, seu Deus é muito dedo duro, caramba. Porque minha alma estava ficando azeda pelo processo que eu vivia. Eu armei um processo muito doido de dizer que tinha jogo, que ia ficar na concentração para eu poder sair e ter uma noite com aquela moça que não era minha esposa. E a minha mãe insistiu. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí o que eu falei para ela? Bom, mãe, eu vou lá na igreja na sexta-feira, depois do culto eu vou para a concentração, beleza? Ela falou: seu técnico vai deixar? Falou: acho que não, mas eu vou tentar. Ele falou assim: ele vai deixar. Eu falei: como a senhora sabe? Deus falou comigo. Eu passei no culto, como um culto como esse. Eu sentei atrás de uma caixa do lado direito. O pregador estava pregando. Eu ia fazer 18 anos. Eu já era uma promessa lá no clube. Aí o cara parou e falou assim: e você, moço? E começou a falar a minha vida do púlpito. E eu lá sentava e falei: quem é esse cara?
cara, esse cara aí que ele está falando, eu não estava discernindo o que ele estava falando. Em revelação, o que Deus falou com ele é meu respeito. Eu só se lembro dessa cena. Eu estou atrás da caixa, de repente eu estou no altar, de joelhos, minha mãe do meu lado, orando comigo. Eu nunca mais vi aquela moça. Eu já era pastor um dia, eu estava subindo uma rua de Campinas, eu vejo ela descendo, empurrando um carrinho de bebê. Ela me viu, veio falar comigo, nossa, o que aconteceu com sua vida? Eu falei, eu sou pastor, estou servindo a Deus. Ela olhou para a criança e falou assim, esse filho aqui era para ser seu. Eu falei, uma pena, né? Deus abençoe você. Saí, o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez. Eu falei com a sua mãe, livrei você. Agora falo com você e vou livrar seus filhos. Aquela voz. Nós somos uma igreja que ouvimos mensagens no YouTube, mensagens de tudo quanto é jeito, mas nós deveríamos primeiro afinar nosso ouvido para ouvir a voz inconfundível do nosso Deus. Eliseu disse assim para Elias, eu sei que Deus vai te levar, eu sei que Deus fala contigo. Aí Elias disse, eu vou te dar um ministério, eu vou te dar um legado. Eu tenho uma igreja em Campinas, eu tenho um pastor lá meio moço, vou te dar aquela igreja. Eliseu falou, não quero aquela igreja. Passou no outro lugar, lá eu tenho até um seminário, vou te dar como herança, porque Deus vai me levar, vou te dar um lugar para você trabalhar e servir a Deus. Eu não quero. Aí Eliseu está aqui, Elias falou, o que você quer? Eu quero a unção. Eu quero a unção dobrada que desceu sobre você. Elias disse, eu não posso te dar uma coisa que não é minha. Mas se quando Deus me tirar, você estiver focado, quem sabe Deus não ouve essa nossa oração aqui e Ele te entrega. Quando Deus passou entre Elias e Eliseu e separou, a Bíblia diz assim, caiu o manto e a unção dobrada veio sobre Eliseu. Eu quero profetizar que uma unção dobrada vai acompanhar essa casa, esse ministério, essa igreja, sua vida. A minha oração essa manhã para encerrar, eu quero que você fique em pé, por favor. Jesus encontrou um surdo, pôs as mãos no ouvido dele e disse assim, abra-te. E ele passou a ouvir. A Bíblia diz que havia um espírito que tapava, fechava a audição daquele homem. A minha maior obsessão hoje ministerial. O ano passado eu não preguei só em Rondônia. O resto eu preguei em todos os estados do Brasil. Esse ano, de janeiro até agora, eu acho que eu não preguei uns 6 ou 7 dias. Todos os outros dias eu preguei. Deus me abriu portas no Brasil, fora do Brasil, nesse ministério, em outros ministérios, e ainda sou pastor de uma igreja. Mas a minha maior obsessão em Deus é continuar ouvindo a sua voz. Minha preocupação não é se a minha mensagem é linda, se você gosta da minha teologia, do jeito que eu me comporto, do jeito que eu me falo. O meu grande desafio é que, como Deus abriu meus ouvidos para ouvir a voz dEle, Ele abre os seus. Para você não se basear só nisso, nas experiências dos outros, na relação que os outros têm com a fé e com Deus. Para que você não diga, eu faço parte de uma igreja. Não, eu faço parte de uma igreja, mas eu estou inserido no reino. Essa manhã, eu queria que você, em nome de Jesus, recebesse com muito carinho. Tu pode ter caminhado muito tempo na igreja sem discernir a voz de Deus. E aí você não sabe por que você está fazendo o que você faz, por que as coisas não funcionam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu quero fazer um desafio aqui essa manhã, nos 34 anos da igreja.
Se você precisa, amado, que Deus abra a sua audição. Se você precisa que a unção de Deus ela seja derramada sobre a sua cabeça de uma forma que você nunca experimentou. Hoje de manhã eu quero desafiar você a sair do seu lugar, chegar aqui no altar, pôr a mão no altar, para a gente orar, para a gente falar com Deus. Eu fui filho de crente a vida toda e não sabia que Deus estava onde eu estava. Até que eu falei: Deus, como é que você fala com a minha mãe e não fala comigo? Minha mãe já não é mais viva. O dia que ela estava lá no leito de morte, eu peguei na mão dela, em coma, falei: mãe, obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. É um legado. Dias atrás minha filha falou: pai, como Deus fala? Eu disse: Deus fala pela sua palavra, mas fala pelo seu espírito. E ela pediu para mim: põe a sua mão na minha cabeça, pai, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu pus as minhas mãos sobre ela. Aí o Felipe, meu genro, veio, ajoelhou do lado e falou: eu também preciso. Pus a mão na cabeça dele, pus a mão nos ouvidos e disse: Senhor, o Senhor falou com os meus pais, o Senhor falou com meu avô, o Senhor tem falado comigo, agora o Senhor vai falar com os meus filhos. Moisés disse para Deus, Deus disse assim: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: não manda anjo não. Ou o Senhor vai conosco, ou a gente não sai daqui. Todo mundo lá fora sabe que a tua presença aqui, ela estabelece que o Senhor anda conosco e que nós ouvimos a sua voz. Vários textos que Moisés escreveu assim: se ouvirdes a voz do Senhor, se guardardes a sua palavra, comereis o melhor da terra. Não é quanto você é pentecostal, amado. Não é quanto você é assíduo, não é quanto você é líder, não é quanto você é. Talvez hoje você vai ter que cravar a cabeça no chão para os muitos ruídos que estão gritando por sua atenção. Achem os seus devidos lugares, porque quando você for dirigido pela voz de Deus, tudo na sua vida vai ser ressignificado, redirecionado. Tem muita gente que não sabe, não é feliz, é infeliz, é triste, é perturbado, é perdido, porque você está fazendo curso, pagando coisas. Não tem problema, você precisa para melhorar a sua performance, a sua manifestação. Isso é uma coisa muito importante, você investir no seu crescimento, investir nas áreas que você pertence. Mas se você não ouvir a voz dele, você não vai discernir. Você ouvir a voz dele, você não vai ser guiado. E essa noite, essa manhã, ele está falando forte aqui nessa casa. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja onde Deus fala e o seu povo ouve. Ah, pastor, eu estou bem aqui. Amado, hoje você vai ter que mover da tua cadeira para um lado ou para o outro, porque Deus, isso aqui é comprometimento, isso aqui é envolvimento. Isso aqui não é para mostrar que a mensagem foi boa. Isso aqui é para você dizer para você mesmo: eu não vou sair daqui como eu estava. Eu preciso que Deus faça algo. A guitarra está ali, ó. Ela só é afinada porque ele estica a corda. Como é que ele afina aqui, ó, a audição? Como é que a voz é afinada? É o tom. Você não tem um ouvido absoluto. Alex, meu irmão, tem ouvido absoluto. O cara escuta uma coisa de longe, capta. Deus vai te dar ouvido absoluto. No meio de muitas vozes, a voz dele vai ser audível dentro da sua casa. Eu estava dirigindo meu carro, o ônibus parou, tirei o carro, não tinha ninguém. Estou passando, acelerando. Deus falou comigo: para o carro. Eu estou indo, para o carro, meti o pé no freio. Quando eu meti o pé no freio, a criança passou. Eu ia matar uma criança, mas eu ouvi a voz. Eu ouvi a voz. Eu ia pregar uma outra palavra hoje de manhã, mas eu sentei ali, o Espírito Santo falou comigo: eu te trouxe aqui, não é para você fazer o que você quer, é para você fazer o que eu quero que você faça. Eu vim desafiar você a ficar afinado. Eu vim desafiar você a mergulhar em águas profundas. Eu vim desafiar você a sair da mesmice, da religiosidade, e entrar num ambiente onde a glória de Deus é real para você.
onde Deus diz para você assina e não assina, recua ou avança, o nosso Deus é presente, quer andar à nossa frente, mas Ele quer relacionamento de intimidade. Põe a mão aí no coração, começa a orar. Ele chamou Samuel, Samuel. Chamou Abraão, Abraão. E está chamando você agora, Ana, Ana. Paulo, Paulo. Vitória, Vitória. Responde para ele, fala, Pai. Fala porque tua serva ouve. Responde para ele, fala, Pai, porque teu servo ouve. Diga para ele, você pode falar que eu ouço. Ouço e quero obedecer. Ouço e estou pronto para aquilo que o Senhor está propondo, Pai. Essa manhã eu entrego a tua palavra a essa casa. Eles chegaram aqui porque ouviram a tua voz nesses 34 anos. E começou uma nova senda. Começou uma nova jornada. Começou um novo ciclo. Começou uma nova temporada. Essa vai ser uma casa onde os profetas vão liberar a tua palavra e o teu povo vai receber, porque o teu povo ouve. Mexe na estrutura, mexe nas prioridades, mexe fundo no nosso coração. Fala porque esse povo precisa ouvir tua voz. Fala porque essa igreja é tua. Ela tem a placa da IBC, mas ela é tua. Esse púlpito é teu, essa família pastoral é tua, a adoração é tua, o culto é para ti. Isso aqui não é nosso não, Senhor, isso aqui é teu. É propriedade tua, tua nos dada. Nós nos rendemos à tua voz. Fala com esse povo nesse ano tão difícil e delicado. Fala no meio dessa escuridão. Fala no meio desse diagnóstico. Fala no meio dessa situação que o marido foi embora. Fala no meio dessa relação de família que os meninos se perderam. Fala porque a tua voz orienta. Fala porque a tua voz é fiel. Fala porque a tua palavra não volta vazia. Não é o Josi falando, é a tua voz, é a tua palavra, é a tua autoridade. Satanás perdeu mais uma vez essa batalha. Abra esse ouvido, abra esse ambiente de carabachanda lá bagaçou. Pai, abra os nossos tímpanos. Ah, Senhor, abre a nossa audição. Ah, Senhor, dá sinais claros, dá sinais profundos desse novo tempo, dessa nova realidade, desse novo ambiente. Dá sinais, não é para nós não, é para aqueles que não creem, é para aqueles que estão vendo a gente crer, mas precisam lembrar que o Senhor começa uma obra, o Senhor completa a obra, o Senhor começa um propósito, o Senhor vai até o fim do propósito. Levante a sua mão para adorá-lo. Levante a sua mão para adorá-lo. Fala para ele, Pai, cala as outras vozes. Fala para ele que você está debaixo de ansiedade, que você está ouvindo muita voz estranha. E porque você está ouvindo muita voz estranha, você está falando muita coisa errada. Não importa a tua idade, fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ser guiado pela tua palavra. Eu quero ser dirigido pelo teu Espírito. Entrega para ele a sua casa, entrega para ele a sua vida. Põe na mão dele agora, vai. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante, fale com ele. Fala com ele, Senhor, eu estou aqui carente da tua palavra. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Cante. Eu quero viver algo novo. Levante sua voz e cante, adore. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero
suas mãos, levante suas mãos. Profetize isso. Profetize na sua casa, na sua rua, sobre seus filhos, sobre sua família. Ano de avivamento, ano de chuva, ano de unção que desce. Recebe essa unção, recebe essa unção. Seja renovado nos dons de Deus. Recebe seu machado de volta. Comece a orar no Espírito. Vamos, levante sua mão e adore, 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 adore. Celebre, celebre, celebre.